Estamos hoje aqui para conversar a respeito da história de Marta, a instrução que Cristo deu a Marta e a Maria, sua irmã, em um determinado encontro que eles tiveram. A história está narrada lá em Lucas, capítulo 10, verso 38, da seguinte forma: Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então aproximou-se de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Quem disse isso foi Marta, a sua irmã Maria. Porque Maria estava aos pés de Jesus, diz aqui as Escrituras, escutando o seu ensinamento, aprendendo aquilo que o Mestre tinha a passar para a humanidade, aprendendo o Evangelho, aprendendo as palavras de Deus, a missão de que Deus deu a Cristo. Cristo estava desempenhando, ensinando naquele momento a Maria. E Marta estava fazendo seus afazeres domésticos. E aquilo incomodou a Marta, porque Marta queria que a sua irmã Maria a ajudasse nas suas obrigações. E não estava ocorrendo isso, ela estava dando mais atenção a Cristo do que aos serviços da casa. Então é isso, exatamente isso que está falando aqui. Ela pediu a Cristo: ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Marta pediu a Cristo que ordenasse a Maria, que Maria deixasse de ouvir os ensinamentos para fazer as coisas do mundo, as coisas corriqueiras, as coisas de costumes daquela população. No verso 41, capítulo 10 de Lucas, continua dizendo: Respondeu-lhes o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupa com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Isso aqui tem uma íntima relação com os costumes que a sociedade moderna cultiva na atualidade. Por quê? Marta estava inquieta, diz aqui no verso 41 do capítulo 10 de Lucas, e preocupada com muitas coisas. Inquietude, preocupação e muitas tarefas a desempenhar é o que marca a geração atual. Muitas vezes conectada 24 horas pelos meios de comunicação, pela mídia, seja através do telefone, através da televisão, através da internet, do computador. As pessoas estão vivendo mais para os seus compromissos aqui, os compromissos costumeiros do mundo, das relações do mundo, do que para Deus. E lá naquela época, que não havia essa tecnologia, não havia essa interação entre os humanos como há hoje, já existia o problema da concentração nas atividades seculares. Nas atividades, o que eu falo por atividade secular? É costumes. É os costumes que as pessoas desenvolvem. As relações sociais, as tarefas do dia a dia, isso que envolve a existência nesse mundo físico. Marta estava imbuída nesse meio. Ela estava se dedicando a tarefas e preocupadas, inquieta. Isso gerou inquietação e preocupação a Marta, porque Marta estava atenta às coisas do mundo físico, do mundo perceptível. E Cristo não veio para isso. Cristo não veio para realçar, Cristo não veio para explicar ou para justamente
colocar uma filosofia de conforto neste mundo físico. Não. A missão de Cristo ela é completamente radical. Ele veio para morrer pelos pecados da humanidade. Ele veio se sacrificar através da cruz do Calvário, através da doação da sua vida, para que muitos outros que estavam perdidos justamente por essas relações mundanas, por essas relações costumeiras, estavam perdidos, estavam desorientados, estavam desviados de Deus, pudessem unir-se novamente a Deus, ao Pai. Então, Cristo explicou aqui o que Cristo explicava a Maria, quando diz lá no verso 42 do capítulo 10 de Lucas: entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa, Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. É sobre o reino de Deus, é sobre a vida espiritual, o que é tão pouco falado e relegado a segundo plano. As poucas vezes que tratam da vida espiritual se relega a segundo plano, porque se dá ênfase às relações sociais, às relações humanas dessa existência, da existência do plano físico. Quando a nossa pátria espiritual é aonde nós vamos passar a eternidade. Não é nesse mundo físico. Esse mundo físico é efêmero, é passageiro, a vida vai durar aí um período de tempo curto, que todo mundo conhece, a gente pode perceber isso. Para uns dura 80 anos, para outros dura 100 anos, para outros dura 20, para outros dura 50. Enfim, ele tem um tempo certo cronológico de existência. Um tempo máximo de existência que a gente pode observar. Isso é a vida física, o mundo físico, o mundo dos fenômenos palpáveis. Agora, a vida espiritual é eterna. Ela não tem tempo. Ela continua pela eternidade, se prolonga pela eternidade. E é essa vida eterna que Cristo valoriza, que Cristo tenta ensinar Maria, e que é interrompido por Marta. Que Marta quer tirar Maria do aprendizado, porque talvez para Marta aquilo não estava sendo, no momento, interessante, ouvir o que Cristo tinha a dizer sobre esse plano espiritual, essa vida eterna, essa salvação, essa morada que ele está preparando, toda essa doutrina, esse ensino que ele deixou nas Escrituras, ele estava instruindo a respeito das coisas de Deus, a respeito do reino de Deus, estava instruindo a Maria. Mas Marta não estava muito interessada nesse assunto. Marta estava interessada nos seus afazeres, nos seus costumes. E achava que Maria deveria também estar com ela, colaborando naqueles costumes do dia a dia, do mundo físico, do mundo das relações, do mundo social, do mundo da existência aqui que a gente conhece. Então, esse é o problema da humanidade hoje. É deixar de lado as instruções de Cristo sobre a vida espiritual, sobre salvação, sobre perdão dos pecados, sobre arrependimento, sobre vida eterna. Deixar de lado e se dedicar somente às relações mundanas, às relações seculares, às relações aqui do mundo físico, da vida física, que são temporárias, que são efêmeras, que esse mundo vai passar, todas as pessoas, todas as coisas vão passar um dia. É o que as Escrituras apontam, que tudo passa um dia. Agora, a palavra que fica, a instrução de Cristo, a vida eterna, a salvação, o perdão, a reconciliação com Deus, todo o ensino espiritual sobre a criação espiritual do homem, a relação, o pecado, a relação do homem com o pecado, sobre o arrependimento, sobre o juízo final, sobre a segunda vinda de Cristo. Tudo isso, muitas vezes, é esquecido, muitas vezes é deixado de lado pela geração atual. É isso que eu queria fazer um contraponto hoje, que é justamente já o que ocorreu com Marta. Que Marta estava inquieta e preocupada com muitas coisas, mas que coisas são essas? Coisas do mundo secular. Coisas desse mundo físico, não é relacionado ao reino de Deus aqui.
E quando Cristo diz aqui, entretanto, estava falando para Marta, entretanto, no verso 42 do capítulo 10 de Lucas, entretanto, pouco é necessário mesmo uma só coisa. Maria, pois escolheu a boa parte, e essa não será tirada. Qual é o pouco necessário? A reconciliação com Deus através de Cristo, o perdão, a salvação espiritual, a vida eterna. É isso que Cristo está dizendo. Pouco é necessário, senão uma só coisa, porque é isso que deve ser o objetivo de cada um. É isso que para que ele veio, para apontar para a vida eterna, para a salvação, para a remissão dos pecados. E é isso que hoje nós temos que ensinar. Vamos voltar a nossa atenção às Escrituras, a ler a palavra de Deus, dedicar mais tempo a ler a palavra de Deus, porque Cristo que diz que uma só coisa é necessária, o alimento espiritual. Ler a palavra de Deus, pedir perdão dos pecados, se arrepender, se reconciliar com Cristo, ser uma nova criatura. É isso que Cristo ensina. Nós temos que deixar esses hábitos mundanos em segundo plano e colocar Deus em primeiro lugar. O estudo da palavra em primeiro lugar. O arrependimento em primeiro lugar. A reconciliação e o desejo da vida eterna que Cristo despertou em primeiro lugar. Que nós possamos orar hoje, entregar a nossa vida ao Senhor, pedir perdão dos pecados e assumir a Cristo definitivamente como nosso Senhor e Salvador, lendo as Escrituras, fazendo oração e colocando Ele como pilastra da nossa vida, pilar central da nossa vida, como a nossa fé, o nosso guia para a reconciliação com Deus. Que Deus abençoe a todos e vamos refletir sobre esse assunto. Até mais.